Olá pessoal, meu nome é Tom Miller, eu sou editor do site Verdade Mundial e é mais uma vez um grande prazer para mim poder estar aqui falando com vocês sobre ufologia. Hoje nós vamos tratar sobre a era moderna dos discos voadores. Para quem não conhece, esse termo foi originado por causa da queda em julho de 1947 em Roosevelt, no Novo México, nos Estados Unidos. Essa queda ficou famosa pois o governo americano tentou encobrir e depois se enrolou nas próprias mentiras, e até hoje ela é um mistério porque a cada década surgem mais provas, o governo tenta encobrir, o governo tenta achar uma explicação plausível, tanto que existe até uma piada que qualquer coisa que vem de fora da Terra, qualquer tipo de contato extraterrestre, identifique-o como um balão meteorológico, que acabou a história. No dia 8 de julho de 1947, em Roosevelt, Novo México, Estados Unidos, o jornal Roosevelt Daily Record publicou a primeira página notícia que o 50º Grupo de Bombardeiros da então Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse de destroços de um disco voador. Isso mesmo, meus queridos, disco voador. Esse foi o termo usado pelo Exército dos Estados Unidos. O título da manchete era Roosevelt Army Airfield, que era o aeródromo militar de Roosevelt, captura disco voador em rancho na região de Roosevelt. A notícia causou um rebuliço na cidade, mas no dia seguinte o jornal desmentia a história. A notícia sobre discos voadores perde o interesse. O disco no Novo México era apenas um balão meteorológico. Como sempre, o exército logo mexeu seus pauzinhos para que isso fosse uma piada. O que eles fizeram então? Eles organizaram uma comitiva, levaram um balão meteorológico e seus destroços até uma comitiva da imprensa para poder afirmar o que havia sido recolhido em Roosevelt e qual teria sido o motivo de tanta movimentação militar na área. Os destroços haviam sido encontrados originalmente por um fazendeiro chamado William Brazel, que deu uma entrevista ao Roosevelt Daily Record contando como foi achado, publicado no dia 9 de julho. Ele disse que no dia 14 de junho, enquanto andava ao cavalo com o seu filho Vernon, de 8 anos, deparou-se com cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia com uma série de destroços. Acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, não lhe deu muita importância no início, só vindo a recolher o material no feriado de 4 de julho, juntamente com sua mulher e sua filha Bessie, de 14 anos. Nesse mesmo dia, ele contou a história à sua família, vizinhos, que informaram que alguns jornais ofereciam até $3 mil por uma prova dos chamados discos voadores. Assunto que estava causando furor na imprensa devido a declarações do piloto Kenneth Arnold, feitas um mês antes. Kenneth Arnold acabou avistando discos voando ao redor de seu avião. Um avião Cessna, um avião de pequeno porte, não voa a grandes altitudes, mas como um piloto, ele sabe distinguir um balão meteorológico de um objeto não identificado. E foi o que o Kenneth Arnold fez, ele registrou isso, ele viu esses objetos voarem a mais de 1.000 km por hora em relação ao que ele estava voando. Ele conseguiu fazer mais ou menos uma ideia da velocidade daqueles objetos, e eles pareciam planar sobre a água. Quando você atira aquela pedrinha e ela vai planando sobre a água, ela vai quicando na água, esse era o movimento que eles faziam. A imprensa logo cunhou o termo disco voador, excitando as imaginações, o que estimulou quase 1.000 relatos de avistamentos de discos voadores nas semanas seguintes. Em 7 de julho de 1947, Brazel dirigiu-se à delegacia Xerife George, no condado de Chaves, informando que teria talvez encontrado os restos de um disco voador. O xerife telefonou para a base aérea de Roosevelt, que enviou o major Jesse Marcel, juntamente com o capitão Sheridan Cavitt, para analisarem os destroços. Major Marcel recolheu o material e transportou para a base de Fort Worth. Enquanto isso, a história se espalhou, dando origem à manchete Roosevelt Daily Record no dia 8. No dia seguinte, o exército tratou de desmentir a versão do disco voador, afirmando que os destroços encontrados eram apenas um balão meteorológico. Bom, o que se sabe hoje é que Jesse Marcel, esse militar, ele sim tocou um objeto voador não identificado, que na época ele não poderia dar detalhes sobre o assunto, isso é assunto militar, mas antes de falecer, Jesse Marcel abriu o jogo sobre o que ele viu
ele contou sobre sobre o contato com esse objeto não identificado, sobre a leveza dele, sobre o material que não tinha explicação, porque ele parecia um aço dobrável, ele parecia um aço em forma de borracha. Então a família escreveu livros após o falecimento, contando tudo o que aconteceu com ele. A família do fazendeiro também, a família do fazendeiro que ainda leva adiante essa história e afirma que realmente caiu um disco voador na área. Sem contar os milhares de relatos da época que viram objetos voadores não identificados, que porventura era a época dos testes nucleares. Então o que aconteceu? Os vários testes nucleares nos desertos de Nevada, em desertos, em áreas não habitadas dos Estados Unidos, acabou chamando a atenção do que, quem sabe, seriam nossos guardiões, nossos anjos, como ditos na Bíblia, vendo que o ser humano estava machucando o planeta. E esses testes nucleares foram feitos todos próximos da onde os relatos foram registrados. Há vários questionamentos sobre o porquê desse contato que os extraterrestres têm em relação às bombas nucleares, a preocupação que eles têm com o nosso planeta, com o nosso meio de... Eu creio que nosso planeta seja tão rico para eles, para o universo, que eles têm a consciência de que a gente está acabando com ele e eles têm que intervir de alguma forma. E foi a hora que eles resolveram aparecer. Foi nesse momento, então, que a gente notou que houve uma evolução na nossa sociedade. Foi após a queda em Roosevelt, foi após o recolhimento das peças, o estudo das peças dessas naves, e surgiram várias tecnologias. Vocês que estão assistindo esse programa devem ter algum parente que viveu os anos 40, 50, e se você pedir a evolução que foi dos anos 50 e 60, foi absurdo, foi um estouro assim que o ser humano demorou décadas e décadas e décadas para chegar a uma evolução que nem foi nessa época. A invenção da TV, a invenção do forno micro-ondas, o velcro, que é algo tão simples, algo que está nas nossas roupas há tanto tempo, surgiu nessa época. O que tem o velcro de tão especial? Em relatos dos militares que recolheram os corpos de seres que estavam nessa nave em 1947 em Roosevelt, eles notaram algo muito peculiar. Eles tinham uma roupa que não tinha divisões e não tinha botões, nem aberturas. Eles não entendiam como aquelas roupas estavam no corpo, eles não achavam uma brecha para conseguir abrir aquela roupa, tirar a roupa daqueles seres. Esses seres de estatura pequena, 1,20 m, eles, no máximo 1,20 m, eles pareciam crianças, eles eram delicados, pareciam ter uma pele fina, mas muito machucados da queda. Alguns estavam bem deteriorados, mas alguns corpos ainda com aquelas roupas, eles tentavam identificar como retirar essas roupas. O que eles descobriram? Que esses ganchinhos, eles trabalhavam em união. Esses ganchinhos, micro ganchinhos, fixavam uma parte da roupa na outra. Puxando eles, acabavam abrindo esse sistema, que hoje a gente conhece como velcro, e está em várias peças de roupas em todo o mundo, e surgiu nesse meio tempo do Roosevelt. Não afirmando que foi de lá, mas os relatos dos militares que são encontrados em livros mostram que tem tudo, a história se encaixa do velcro. Então pode ter sido originada dessa queda em Roosevelt. É uma peça que todo mundo conhece, é popular e tem uma origem extraterrestre, né? O forno micro-ondas, a tecnologia de queimar de dentro para fora. Então foram vários sistemas, as telas, hoje as telas que nós conhecemos, a evolução das telas, a evolução das lentes, o touchscreen, coisas que foram se originando de experiências com objetos voadores não identificados, abatidos em terra,
e que tiveram sua tecnologia transformada, a nanotecnologia. Bom, pessoal, voltamos daqui a pouquinho com mais verdade mundial e mais ufologia moderna, que é o tema de hoje no nosso programa.